Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe de História e estou aqui hoje com vocês mais uma vez para garantir o seu futuro nota 10. A nossa aula de hoje ela vai ser sobre a Revolução Industrial, um fenômeno que vai começar lá na Inglaterra no século XVII e que se estende até os dias de hoje. Olha só, por que é importante a gente entender isso? Vejam só, gente. A Inglaterra, como nós vimos na aula passada, ela vai ter um forte contexto para que essa revolução ocorra. Mas antes disso, a gente precisa pensar, afinal de contas, o que é uma revolução? Muito se fala em revolução hoje em dia, isso foi revolução, isso não foi revolução, enfim. Historiadores trabalham com o seguinte conceito de revolução. Revolução é aquilo que causa transformações profundas e que altera as estruturas da sociedade. Estruturas da sociedade, professor? Que é isso? Quais são as estruturas da sociedade? Principalmente as estruturas sociais, econômicas e políticas. A Revolução Industrial vai alterar essas estruturas? Vai. Por quê? Primeiro de tudo, que a Revolução Industrial vai caracterizar uma transição feudo-capitalista, ou seja, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Essa revolução vai propiciar o surgimento de novas classes sociais, principalmente quem? A burguesia, que vai se firmar então enquanto uma classe social, e também aqueles que vão trabalhar nas fábricas, o operariado, também conhecido como proletariado, depende muito aí do livro que você lê, certo? Então assim, essas vão ser as transformações sociais com o surgimento de novas classes. As transformações econômicas não precisamos nem dizer, vai ser o surgimento das fábricas, das grandes indústrias, daquilo que até mesmo hoje nós temos como as multinacionais, as grandes empresas que tomam aí conta do mundo. Além disso, também vai alterar as estruturas políticas. Por que políticas? Ora, os burgueses, a partir do momento que eles começam a ter dinheiro nas mãos, eles não vão mais querer ser tão mandados assim por um só rei. Eles vão começar a questionar isso. Isso aí, gente, vai dar muito pano para manga na história, como nós ainda vamos ver nas nossas próximas aulas, certo? Então vejam bem, como estava a questão na Inglaterra? A gente falou nas nossas últimas aulas sobre a questão dos cercamentos, que eram as terras lá onde geralmente um cara plantava bens de subsistência, plantava mesmo na terra, deixa de plantar para criar ovelhas, porque a ovelha, o que a ovelha dá? Dá lã. E a revolução na Inglaterra, ela vai se basear primeiramente na indústria têxtil, na indústria que produz tecidos, faz roupas, enfim, os mais diversos usos do tecido. Esses cercamentos vai marcar o fim dos feudos, certo? Não vai mais existir uma produção feudal naquelas terras. O senhor das terras, o dono das terras, vai ficar com alguns poucos empregados, o suficiente para cuidar das suas ovelhas, ou seja, bem menos gente do que para plantar. Plantar dá um trabalhão, gente. Criar ovelha é bem mais fácil, só soltar a ovelha lá, ela come o capim, nem precisa plantar, não precisa adubar, não precisa fazer nada. De tempo em tempo, você precisa cortar lá, pronto. Bem menos gente trabalhando. Isso vai possibilitar a essas pessoas, os donos da terra, é claro, um acúmulo de capital. Eles vão conseguir guardar muito dinheiro. Assim como também o Estado da Inglaterra, ou o Reino da Inglaterra, também vai ter um acúmulo de capital. Além disso, a Inglaterra vai se caracterizar por uma exploração das colônias. Não só as suas colônias lá onde hoje é os Estados Unidos, mas também a própria exploração comercial das colônias de Portugal e de Espanha. Além disso, a Inglaterra vai se beneficiar e muito do tráfico negreiro. É uma atividade altamente lucrativa, certo? E também, geograficamente pensando, a Inglaterra tem muitos locais para instalação de fábricas. A Inglaterra ela é riquíssima em carvão e minério de ferro, ou seja, matérias-primas que possibilitam o surgimento das primeiras máquinas. Além disso, a Inglaterra, por comercializar já com o mundo todo, tem muitos mercados consumidores, e não só na Europa, como nós já falamos, nas próprias colônias de Portugal e Espanha, inclusive o nosso querido país aqui, o nosso Brasil. Então esse era o contexto na Inglaterra, gente. Okay? Além disso, a Revolução Industrial vai causar diversas transformações. Primeiro de tudo, as cidades vão se tornar verdadeiros centros industriais. Até mesmo pequenas vilas em pequenos cantos da Inglaterra vão se transformar em grandes centros, certo? Isso muito por quê, gente? Por causa do êxodo rural. Lembra que eu falei que no feudo, ou agora no cercamento, não precisava mais de tanta gente? Essa gente vai para onde? Não continua no campo, não tem mais terra para plantar. Essas pessoas vão ter que ir para a cidade. Elas vão chegar na cidade e vão precisar fazer o quê? Trabalhar. Logo, vão começar a vender a sua mão de obra, certo? Só que o que era o contexto naquele momento? Não existiam leis trabalhistas, tinha muita gente para trabalhar, logo isso causou uma precariedade de vida, porque essas pessoas saíam da terra onde elas trabalhavam e chegavam na cidade literalmente com a mão na frente e outra atrás, gente. Eles não tinham onde viver, não tinham onde morar, eles iam na sorte buscando aí uma nova maneira de viver.
Além disso, como eu já falei, nós vamos ter a consolidação da burguesia enquanto classe que passa a ser dominante. Nós vamos ter o que nós chamamos de separação entre capital e trabalho, ou seja, agora o trabalho não é mais a fonte única de dinheiro. O dinheiro ele vai ser rendido, ele vai ser gerado através do trabalho da pessoa e não mais do produto que ela faz, certo? Além disso, vai ser marcado também por uma grande exploração da mão de obra infantil e feminina. Por que mão de obra infantil e feminina? Era mais fácil dos empresários mandarem nas crianças e também se pagavam salários menores a mulheres e também a crianças. E vale lembrar que o quê? As condições de vida dessas pessoas, como eu já falei, eram muito difíceis. Nas empresas, os turnos de trabalho, por exemplo, eram de 12, 16, 18 horas. Eles não tinham nenhum direito que hoje nos parece ser tão natural. Eles não tinham férias, não tinham descanso no domingo, não tinham direito à aposentadoria. Se a pessoa se acidentasse na empresa e, por exemplo, quebrasse um braço, ela não tinha nenhum tipo de seguro, ela era simplesmente despedida, certo? Toda essa questão dessa falta de direitos vai começar a gerar aquilo que nós chamamos de movimentos operários. Vão ser movimentos que, vendo essas precárias condições nas fábricas, vão começar a se unir para exigir dos seus empregadores melhores condições, um mínimo de segurança, um salário mais justo, um pouco ali também de segurança no trabalho, todas essas questões que não estavam sendo observadas e, como eu já falei, hoje nos parece ser tão natural, tá, gente? Além disso, a Revolução Industrial, não podemos pensar que ela só ficou na Inglaterra e nada mais aconteceu. Ela se caracteriza principalmente por 3 fases. A primeira fase, ela vai de 1750 a 1850. Ela acontece principalmente ali na Inglaterra. A principal matéria-prima dela vai ser o carvão e o ferro e vai ser desenvolvida em torno da indústria têxtil e vai marcar o surgimento da chamada energia a vapor. A segunda fase vai ser de 1850 a 1945, onde a revolução vai se espalhar por toda a Europa, pelo Japão e pelos Estados Unidos. Ali nós vamos ter o surgimento das formas de energia da eletricidade e também do petróleo, o surgimento do aço, a eletroeletrônica e onde vão começar a surgir o que nós temos hoje como multinacionais. Por fim, nós vamos ter a terceira fase, que vai de 1945 até os dias de hoje. Aí, gente, a revolução ela já é mundial. Nós temos o desenvolvimento da informática, da robótica, das telecomunicações, vamos ter também o desenvolvimento da bioengenharia. Isso tudo vai acarretar num processo de globalização, certo? E a energia do momento, a energia que vai mover essa terceira fase, vai ser a chamada energia renovável, ou seja, a energia limpa. Então, gente, é isso aí. Lembre-se sempre, leiam a apostila de vocês, resolvam os exercícios, revisem sempre o seu material. É importante lembrar que essa parte da Revolução Industrial ela está inserida no capítulo da Inglaterra nos séculos 17 e 18, mas é sempre muito importante entender esse processo separado. Bons estudos e um abraço.